eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O Supremo Tribunal Federal envia inquérito contra Aécio Neves para a primeira instância, torna o deputado federal Eduardo da Fonte réu e julga agora a ação referente a Gedel Vieira Lima. Numa carta entregue a presidenciáveis, prefeitos de todo o país pediram hoje mais Brasil e menos Brasília. Vamos entender o que é que eles dizem exatamente neste documento. A partir de agora você confere os detalhes com a gente aqui, diretamente da TV de Brasília, pela TV Brasil e pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa falando sobre decisões do Supremo Tribunal Federal, que teve um dia extremamente movimentado hoje. Aliás, um dia que ainda se estende nesse momento em avaliações numa das turmas do Supremo Tribunal Federal. Foram várias decisões envolvendo políticos. Uma delas diz respeito ao senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. E aí é um desdobramento já daquela restrição ao foro privilegiado. Mas quem tem os detalhes e vai contar pra gente aí esta decisão do Supremo de hoje é Mariana Jungmann, que está lá acompanhando estas reuniões do Supremo. Boa noite, Mari. Oi, boa noite, Rosiane. Isso mesmo. Olha, vamos começar então, como você disse, pelo caso do senador Aécio Neves. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes, aqui do Supremo Tribunal Federal, decidiu encaminhar para a primeira instância, a Justiça Federal em Minas Gerais, um dos 8 inquéritos que o senador responde aqui no Supremo. É um inquérito em que há suspeitas de que ele tenha recebido propina durante a construção da chamada cidade administrativa, onde fica o governo de Minas Gerais, quando ele era, então, governador. Este é um dos inquéritos, então, que o senador já responde, é o primeiro a ir, então, para a primeira instância. Ainda não há definição sobre os outros 7 inquéritos. A gente lembra também, Rosiane, que Aécio Neves também já é réu em uma ação penal aqui no Supremo Tribunal Federal. Agora, por meio de nota, então, o senador disse que jamais participou da formação de cartel por conta das obras da cidade administrativa e que elas foram auditadas em tempo real por uma empresa independente. Segundo ele, o edital do empreendimento foi previamente apresentado ao Ministério Público de Minas Gerais e ao Tribunal de Contas do Estado. E aí o senador afirma ainda que a licitação foi objeto de ampla investigação por parte do Ministério Público Estadual, na época que concluiu pelo arquivamento de falsas denúncias após constatar a regularidade de todo o procedimento. E aí, Aécio Neves, então, que vai passar a se defender e a apresentar a sua defesa lá na Justiça Federal em Minas Gerais. Rosiane. Mari, a gente volta a conversar daqui a pouquinho, só aproveitando para lembrar, reforçando que a decisão do Supremo Tribunal Federal da semana passada, que restringiu aí esse foro privilegiado, fez aquela avaliação de que os crimes que devem ser julgados na Suprema Corte, referentes a deputados e senadores, são aqueles que foram cometidos no exercício do mandato e em função do mandato. E aí a gente já falou de outros casos, isso já foi estendido aí por similaridade até o caso do governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, mas também teve mais decisão do Supremo em relação a isso. Por exemplo, eu vou lembrar 2 casos que foram decisões já de ontem à noite, mas como foi aqui depois do horário do jornal, a gente não teve tempo de indicar a informação. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, enviou para o juiz Sérgio Moro um inquérito em que o senador Fernando Bezerra foi denunciado por corrupção em 2016. Ele foi acusado de ter recebido propina de empreiteiras que atuaram nas obras da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Os crimes teriam ocorrido entre 2010 e 2011, quando o senador era secretário estadual. Portanto, não diz respeito ao exercício deste mandato dele parlamentar. E numa outra decisão também referente a essa questão do foro, o ministro Celso de Mello, também do Supremo Tribunal Federal, ele enviou para a primeira instância, em São Paulo, um inquérito no qual o deputado federal Tiririca é acusado de assédio sexual. Ele destacou que o crime de Tiririca, a acusação ali é que teria ocorrido no período em que ele é deputado federal. No entanto, ele ressaltou que não tem nenhuma relação com o exercício do mandato. Então, não tem relação, ele diz aqui, não tem relação alguma com o cargo, motivo pelo qual encaminha os autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo
onde teria ocorrido esse delito. Só lembrando também que esse caso segue em segredo de justiça, tendo sido retirado somente o sigilo em relação ao nome do parlamentar. E aí a gente segue falando ainda do Poder Judiciário, foram muitas notícias nesse corredor do Poder Judiciário, e a gente conversa novamente com Mariana Jungmann para saber aí como foi essa decisão referente ao deputado Eduardo da Fonte, que virou réu, e também como é que anda aí essa análise referente às denúncias que pesam contra o ex-ministro Gedel Vieira Lima. Mari. Olha, Rosiane, quanto ao deputado Eduardo da Fonte, ele virou réu hoje, então, foi aceita denúncia contra ele por ter recebido R$300 mil em propina da empresa UTC Engenharia para favorecer a empresa em contratos com a Petrobras. Essa, então, é a denúncia que foi acatada, né? A partir de agora vai correr a ação penal e o deputado terá a oportunidade de apresentar a sua defesa formal, mas ele já sustenta aí que a denúncia é inepta e contraditória e que o pedido de recursos para a campanha eleitoral dele foi feito dentro das regras vigentes à época que permitia a doação por parte de empresas privadas. Hoje em dia essa regra foi revertida, não é mais possível essa doação de empresas privadas. Agora, esse caso de Eduardo da Fonte em especial também tinha uma outra questão embutida, que era uma questão de ordem da Procuradoria-Geral da República, questionando se ele deveria permanecer com foro privilegiado, porque o caso é referente a mandato anterior dele em 2010. E aí a PGR questionava então se ele poderia continuar com foro aqui no Supremo Tribunal Federal ou se o caso deveria ir para a primeira instância. Os ministros não chegaram a discutir isso diretamente, porque quando aceitaram a denúncia, ficou considerado, então, Rosiane, que essa questão de ordem estava prejudicada e que, portanto, o Supremo estava decidindo que vai ficar com o caso aqui, com a ação penal aqui no Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, em outra discussão, alguns ministros chegaram a se manifestar no sentido de que o caso deveria sim ir para a primeira instância, mas já não estava mais em discussão esta questão de ordem. Então, a decisão, por enquanto, o entendimento é que o caso fica aqui no Supremo Tribunal Federal. Quanto a Gedel Vieira Lima, ele foi agora há pouco, os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal aceitaram a denúncia contra ele, o deputado Lúcio Vieira Lima e a mãe deles, Marluce Vieira Lima. Eles entendem que os três trabalharam conjuntamente para, deixa eu até achar aqui, que os três, denúncia do Ministério Público entende que os três atuaram de forma conjunta com o propósito de ocultar a origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de cifras milionárias de dinheiro vivo. A denúncia, então, é de associação criminosa e lavagem de dinheiro. Essa denúncia foi acatada para os três e outros envolvidos naquele caso dos 51 milhões de reais que foram encontrados num apartamento em Salvador, que teria sido emprestado a Gedel Vieira Lima e onde foi encontrado também a digital dele e de outros envolvidos, exceto o empresário Gustavo Ferraz, que também estava na denúncia, mas ela foi rejeitada. E aí os ministros decidiram por não desmembrar esse processo e, portanto, ele também fica com foro aqui no Supremo Tribunal Federal, viu, Rosiane? Obrigada, Mariana Jungmann. A produção me informa aqui que nesta decisão também do Supremo, a decisão foi por manter Gedel Vieira Lima preso. Agora a gente segue no noticiário. Eu aproveito aí esse gancho para falar sobre Lava Jato, porque hoje teve mais uma etapa da Operação Lava Jato. Quem vai trazer os detalhes para a gente é Maurício de Almeida. Desta vez, o alvo foi uma investigação referente a um contrato de mais de 800 milhões de reais em relação... 825 milhões de reais, não, perdão, 825 milhões de dólares no contrato da Petrobras. A questão é quanto se suspeita que tenha sido desviado deste montante, mas quem traz as informações para a gente é Maurício de Almeida, na redação da TV Brasil, no Rio de Janeiro. Boa noite, Maurício. Olá, Rosiane, boa noite. Essa foi a 51ª fase da Operação Lava Jato, que recebeu o nome de Déjà Vu. Isso por um motivo simples, porque esse crime é bem semelhante a outros que já foram investigados. Ou seja, a Odebrecht pagou uma propina e, em troca, conseguiu esse contrato superfaturado, como você disse, de 825 milhões de dólares. Para conseguir esse contrato, a Odebrecht teria pago, segundo a Polícia Federal, 200 milhões de reais em propina. Esse dinheiro teria sido
distribuído para funcionários da Petrobras e também para representantes do então PMDB, hoje MDB, e para o PT. Essa é a denúncia do Ministério Público que foi encaminhada e aceita pela Justiça, que decretou as prisões preventivas. 5 pessoas foram presas hoje. São 3 ex-executivos da Petrobras e também 2 operadores do sistema que faziam toda essa operação para fazer a lavagem de dinheiro. Todos são acusados de lavagem de dinheiro, de corrupção e participação em organização criminosa. Apenas Mário Ideu de Lima Miranda está foragido. Ele está em Portugal, segundo a Polícia Federal. Teria embarcado para Portugal ontem à noite. Rosiane. Maurício, eu vou conversar contigo ainda mais um pouco a respeito de um outro caso, mas eu vou aproveitar essa tua informação para ressaltar um detalhe importante sobre esse saneamento de tantos rombos que terminaram ocorrendo nesses contratos da Petrobras. Hoje a Petrobras anunciou um lucro, um crescimento de 56,5% no primeiro trimestre, um lucro que atingiu quase 7 bilhões de reais. É importante ressaltar isso porque isso ocorre depois de 4 anos aí, olha, foi um crescimento depois de 4 anos seguidos de prejuízos e de um processo de reestruturação e de redução de endividamento da companhia, que teve início justamente depois das denúncias da Operação Lava Jato. Segundo a própria estatal, esse é o melhor resultado trimestral desde o início de 2013, quando a empresa havia lucrado ali 7,69 bilhões. E aí também terminou com o resultado positivo no que eles consideram ali de métrica de segurança. O presidente da companhia fez uma ressalva em relação... Uma ressalva não, ele destacou, ele ressaltou ali um ponto importante em relação a esses dados, já que tem todo esse esforço de readministração na Petrobras para ter toda uma superação desse momento que a Petrobras enfrentou. Houve esse saneamento, a gente pode dizer como se você fechasse a torneira do que estava ocorrendo ali de escândalos na Petrobras de anos passados. Aí tem um fator econômico aí também que pesa, que é o valor do próprio petróleo no exterior, e aí isso também ajudou. E aí Pedro Parente, que é o presidente, eu separei aqui uma frase dele, ele diz o seguinte, que este é um resultado certamente bastante positivo e que espelha não apenas o esforço que está sendo feito na empresa nos últimos tempos e que acontece em todas as áreas, consolidando a recuperação da estatal. É muito importante ressaltar isso, porque a gente vem acompanhando aí esses escândalos que a Lava Jato revela há alguns anos e que tanto prejuízo tem provocado e provocou a Petrobras. Tem provocado não, mas provocou a Petrobras. Agora, Maurício, eu volto a conversar contigo para saber se tem notícias aí, novidades em relação ao caso Marielle. Teve aquela comissão externa de parlamentares que viajou ao Rio de Janeiro justamente para acompanhar essas investigações. Eles falaram depois de fazerem essas visitas e terem as conversas com os responsáveis pela investigação, Maurício? Falaram sim, Rosiane. Eles estiveram hoje de manhã aqui na Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, se reuniram durante aproximadamente 1 hora com o chefe da delegacia. E na saída os deputados conversaram com jornalistas. Eles demonstraram um certo otimismo. João Willis, do PSOL, que era o partido de Marielle, disse que em breve a polícia deve prender os assassinos. Disse que a polícia está fechando o cerco para tentar descobrir e prender quem matou Marielle e também os mandantes. Segundo João Willis, o delegado passou que as investigações estão bem avançadas, que ele já está cruzando todas as informações e, com isso, em breve deve conseguir prender os assassinos. Disse mais uma vez que é uma investigação complexa e, por isso, está demorando já 2 meses do assassinato. Uma investigação realmente muito difícil, mas que está avançada. A polícia já confirmou que a arma utilizada para matar Marielle foi uma submetralhadora. E na próxima quinta-feira vai ser realizada uma reconstituição do crime. Desde a saída de Marielle no evento que ela participou aqui na Lapa, os policiais vão percorrer todo o trajeto até o local onde ela foi assassinada, no bairro do Estácio, na zona norte do Rio. Rosiane. Obrigada, Maurício de Almeida. Agora eu vou conversar com Carolina Pimentel, editora da Agência Brasil. Carol vai trazer alguns dos destaques que estão na agência. Eu já começo perguntando por uma das matérias que vocês estão fazendo, Carol, que diz respeito àquele caso de Henrique Pisolato, que foi da diretoria do Banco do Brasil, foi ali condenado no caso do mensalão do PT lá atrás e teve toda aquela polêmica que ele tinha fugido do país, aí teve o processo de extradição. Aí agora a questão é, se gastou muito dinheiro com o processo de extradição dele. Aí a tentativa agora vai ser recuperar. Quanto é o montante, Carol? Boa noite.
Boa noite, Rosiane. Bem, a Advocacia Geral da União está pedindo à Justiça Federal do Rio de Janeiro o bloqueio de R$580 mil em bens de Henrique Pizzolatto. E, de acordo com a AGU, o objetivo é garantir a restituição dos prejuízos causados aos cofres públicos com esse processo de extradição do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil. Pizzolatto, ele fugiu para a Itália em 2013, pouco antes de ser condenado a 12 anos de prisão no caso do Mensalão. Foi detido pela polícia italiana em 2014, então ele foi extraditado para o Brasil no ano seguinte. Pizzolatto cumpre pena em regime semiaberto hoje no presídio da Papuda, aqui em Brasília. Outra notícia, Rosiane, é que o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, a Polícia Federal e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar vão investigar diretores do Fundo de Pensão da Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social. Eles foram presos em uma operação hoje e são suspeitos de receberem propina para realizar investimentos considerados assim prejudiciais em 2009. Segundo o MPF, a má gestão causou um prejuízo de R$270 milhões ao fundo de pensão. A terceira vara criminal federal decretou 4 mandados de prisão temporária por 5 dias e 6 de busca e apreensão. Continuo falando de operações porque a Polícia Federal realizou na manhã de hoje a Operação Entice para desarticular um grupo criminoso que fraudava o seguro-desemprego nas cidades de Marabá e Redenção, no Pará. O Ministério do Trabalho e Emprego calcula que os fraudadores conseguiram sacar mais de R$4,5 milhões no período de agosto de 2016 até março deste ano. Segundo as investigações, servidores do Sistema Nacional de Emprego eram aliciados e, por meio desses funcionários, os criminosos tinham acesso aos sistemas de concessão dos benefícios. Os fraudadores conseguiam PIS falsos e até a emissão do cartão de cidadão. E assim faziam saques do dinheiro do benefício em várias cidades do país. A Justiça determinou o afastamento de 2 funcionários suspeitos de participarem desse esquema nessas funções que exerciam. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Sempre lembrando, né? Você confere tudo com detalhes lá no site agenciabrasil.abc.com.br. E a produção aqui, olha, Michele Canes hoje está me passando uma série de informações com o programa no ar. Eu vou aproveitar e ler aqui. Michele acabou de me informar o seguinte, que a Justiça negou o pedido de transferência do ex-governador Sérgio Cabral para outro presídio. O ex-governador do Rio de Janeiro está preso atualmente em Bangu 8. Essa decisão foi tomada hoje pelo juiz da Vara de Execuções Penais do Rio, Rafael Estrela Nóbrega. Ele negou o pedido da defesa do ex-governador para que Cabral fosse transferido para a cadeia pública José Frederico Marques, que é aquele presídio lá em Benfica. Vocês vão lembrar, Maurício de Almeida já trouxe aqui algumas vezes todo esse imbróglio sobre o local onde Cabral está preso. Ele foi acusado ali de ter benefícios dentro do presídio, algumas mordomias, teve transferência, aí vai para o presídio federal, volta para o Rio de Janeiro. Então hoje teve essa negativa. No próximo bloco você confere outras informações que circularam hoje nos corredores do poder e detalhes sobre a carta que prefeitos entregaram a presidenciáveis pedindo mais Brasil e menos Brasília. É daqui a pouquinho, eu volto já.